O Uno chegou, vamos ver aqui a real situação. Não deu pra vir rodando? Step dele, as rodas levou tudo. Levou todas as rodas? E as outras rodas de quem? Colocaram lá? Roubou todas as 4 rodas, Luca. Deixou só o step. Aham. Não sei onde o pai arrumou esse. Ai, mas fizeram a festa, hein? Cambado de vagabundo. Levaram o som. Amassou bem. Nossa. E dá até dó que aqui não tinha nada de massa. Ó. Lata pura. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, digamos assim que é um vídeo extra, porque eu gosto de trazer séries aqui de carro e esse aqui vai ser um vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu. No dia 1º de junho, o meu pai estava trabalhando ali próximo à rodovia, onde ele trabalha ali com café. E aí que a gente mora bem no interiorzão de Minas mesmo, e meu pai tem o costume de deixar a chave no contato. Enquanto ele estava trabalhando ali, ele só escutou o barulho do carro e roubaram um Uno do meu pai. Muita sacanagem. E assim que foi roubado, então, foi feito lá, né, todo o procedimento, boletim de ocorrência, tudo certinho, começaram a procurar o carro. E aí, galera, que eu também compartilhei no Instagram, pra quem me segue, viu lá, compartilhei no Instagram pra quem tivesse qualquer informação me chamar e também postei em outras redes sociais. Foi aí que começaram a tentar me passar um golpe. Pegaram meu contato dizendo que estava com o Uno e me pediam dinheiro em troca dele. Só que era tudo golpe e não existia o carro com eles, estavam, né, com outro tipo de ladrão, porque não deixa que ser um ladrão também quem tenta passar golpe. E eu até gravei a ligação, vou mostrar pra vocês. Falar aí antes que a gente podia abandonar o carro pra fora aí. Deixa em frente da delegacia, ué. Melhor lugar. Ah, mas aí essa noite ela vai pagar a gente pra nós devolver ele pra fora? Na hora, meu amigo. Se você deixar lá, você pode ter certeza que vai falar. Então tá bom. Você nunca mais vai ver seu carro, mano. E foi isso, galera, recebendo ligações durante a semana toda de número privado, pedindo dinheiro em troca do carro e nada de aparecer o carro, nada. Mas aí no dia 6 de junho, um seguidor me mandou uma reportagem de Nepomuceno que tinha encontrado o carro e aí foi uma bagunça, galera. Foi policiais de Nepomuceno que encontraram o carro, porém acharam em Boa Esperança. E aí a gente foi lá resgatar o carro. E é bem burocrático, porque o carro ainda não estava no nome do meu pai, não tinha preenchido o recibo ainda de compra e venda. Então a gente precisava do outro rapaz, né, que estava com o nome do documento para buscar o carro. A gente foi lá no mínimo umas 3 vezes. É bem burocrático, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo assim, né, em partes. O carro, ele foi abandonado numa rua sem saída e tava tirando peça por peça. Então a gente resgatou assim a tempo de não virar sucata, porque tava desmontando o carro aos poucos. Mas mesmo assim desmontou. Então vamos ver o que fizeram no carro pra gente arrumar, passar ele pra frente. Agora já colocamos o suporte e o cálcio novo assim, né? Que não esteja quebrado. Como que quebrado? Você já parou pra pensar, Luquinho? Nunca quebrei um cálcio no motor. Você já, pai? O ladrão quebra, não é dele, né? Bela teoria. Então, mas é uma peça meio estranha de quebrar. Como Não, que ele você conseguiu? sair metendo porrete, você consegue? Ah, então ele meteu por ele seu carro. É, ué. Agora que o motor deu certo, então, agora o pai tá refazendo aqui a fiação da bateria, porque além de roubar a bateria, roubou também, como é que chama aquela parte ali que pluga? O polo. Por quê? Deve que eles não tinham ferramenta pra tirar, né? O motor tava soltinho aqui e roubou foi o polo, né, pai? É. Ah, eles iam tirar o motor, então, ué? Eu acho. Foi um, foi o polo, não. O polo e a bateria, né? Porque Eu se acho que fosse, tirar o fosse só o arranque polo, também, tava bom. quer dizer, O arranque tá solto? Tá sorto, arranque. Ah, eles já tava desmontando o carro, Eu então. acho, porque eu até já expliquei, esse carro tava parado numa rua sem saída e tava tirando várias peças aos poucos, inclusive roubou o rádio, Pneu. As pneu, duas rodas da minha moto. duas rodas da mão do pai que tava dentro do carro, que ele ia levar ali na oficina pra montar. É sacanagem. E ainda, Henrique, eu não te contei, tinha várias roupas ali dentro. Eu imagino que o ladrão troca, né, pra não, sei lá, não ficar marcado, despistar, né? despistar. Você jogou fora, pai, a roupa? Joguei tudo pro chão lá. E eu ia fila da
Pai! Não põe isso, editor. Mas não tem como despistar trocando de roupa. O Uno é vermelho, como despista? O ladrão é despistado, porque o carro foi abandonado numa rua sem saída. Ah, tá, entendi. Ele não ficou andando no carro, eu imaginei que ficou, mas não. Eu achei que ele dava rolê no carro, né? Na verdade, ele só Não, roubou ele o carro. Deu um rolê no carro que até bateu a traseira. Nossa. Eu fiquei com muita dó, porque não tinha nada de massa. Um carro antigo desse com nada de massa. E aí, galera, já mostrei, mas não, que dó. 1000 vezes dó. Tudo ligado, só fizemos uma madeira aqui agora. Eu acho que vai dar tudo certo aqui, galera. Só que tá afogando, então vou ter que dar uma mexida aqui no carburador. Acho que é coisa simples. Galera, pelo visto, deu certo o carburador. Falei que era coisa à toa. Ó. Então, galera, o Uno aqui já tá 100% aqui o funcionamento. Arrumamos ali, então, o calço do motor, o polo da bateria. Arrumamos também a bateria, né, que roubou a bateria também. O carburador, que entrou o cisco, né, eu acredito que foi cisco. E só, agora tá aqui, tá numa mamadeira ainda. Só tem que arrumar isso agora pra ficar 100%. Mas agora, galera, meu pai já tá achando um rolo nele, que meu pai pegou o ranço desse carro. Então agora a gente vai lavar pra ver se manda ele embora logo. Bora lá. Aí, galera, decidi dar um trato a mais aqui no nosso Uninho, um Uno CS. Decidi, além da lavagem, encerar ele também pra puxar um pouco, nem que seja um pouco o brilho dele, porque a pintura dele tá bem fosca, tá bem fina, né? Você pode ver que o polimento não vai fazer toda a diferença, vai só puxar um brilho, porque o que vai deixar ele bem vermelhinho mesmo é só a pintura, isso não tem jeito. Mas o enceramento já deu uma vida aqui pra essa tinta tá aqui, olha só. Olha, coloquei uma fita pra vocês verem a diferença, pra ficar bem mais nítido. Ó, fosco, sem reflexo, olha aqui, reflexo e uma vida aqui pro vermelho. Lembrando que pra ficar bom mesmo, pra ficar, né, do jeito que a gente gosta aqui, é só pintando, não tem jeito. Isso aqui é só um trato mesmo, mas a diferença é nítida, olha. O tato também tá bem mais lisinho, aqui tá grotesco. Isso aí, galera, só um trato a mais pra ficar um pouco melhor do que já tava. Falta fazer essa lateral aqui traseira e a tampa traseira. Igual eu falei pra vocês, galera, não fica 100%, porque pra ficar bom mesmo é só pintando. Mas olha só o brilho que puxou aqui no capô, um reflexo. Essa lateral aqui também eu fiz, olha só. Aí, ó, de pertinho pra vocês verem. Tipo, a pintura não tá boa, dá pra ver que tá desgastada, tá bem clarinha. Mas já deu um reflexo que o carro não tinha. É isso aí, galera, o trato aqui no Uno do roubo, igual o Henrique tava me falando, tá finalizado aqui, olha só. Galera, fala sério, por ser só um trato, né, sem reforma, que, nossa, minha mão até treme pra reformar, mas não. Por ser só um trato aqui, ficou ótimo. Gente, melhorou muito, olha isso. Meu pai fez ali a parte do motor, tá funcionando certinho, e eu fazendo aqui a parte da estética. Ficou sério, galera, até que eu gostei. É claro que não ficou novo, né? Isso aí seria impossível, só com um trato. Mas já realçou aqui o que tinha de bom nele. Olha aí, gostou, tio Luquinho? Hidrate-se. O carro ficou zero. O que você tem pra falar pro pessoal? Hidrate-se. Aqui, ó, com d'água.
Joguei até um sprayzinho ali na roda mesmo, spray mesmo, só pra dar um trato mesmo. Passei aqui um pretinho pra pneus brilhantes dessa vez, que eu sempre gosto de passar um fosco, dessa vez passei um brilhante. Fiz o enceramento aqui Olha o tempo. e... Quando eu lavar carro, o tempo fecha. Toda vez que eu vou lavar carro, o tempo fecha. Tava um sol, não foi, Dia que Lucas? chover na casa 6 e a Daiane tá lavando carro. Tá louco. Não vale pro Brasil inteiro, não. Hein? Só aqui. Antes de eu começar tava até de sol, agora realmente, Luquinha, uma boa observação. Passei também restaurador de plásticos aqui em todos os plásticos, retrovisor, para-choques, passei até nas borrachas aqui pra dar um destaque. Galera, tudo que eu pude fazer aqui eu fiz pra ficar bem legal e eu gostei do resultado. Agora, galera, eu vou dar só um trato rapidão no interior, porque o interior não tem muito o que fazer. Tá até desanimador, se a porta não abre, meu Deus. Tem capas no banco, eu não amo capas, acho feias. Aí, ó. Não tem muito o que fazer não, é mais só tirar um pó que tá aqui. Bora lá. Pessoal, nos 45 do segundo tempo, consegui finalizar o trato aqui no uninho que foi roubado. Que foi roubado e recuperado, quanto por fora, quanto por dentro. Eu falo nos 45 do segundo tempo porque o negociante que meu pai tava combinando mais cedo já chegou. Quase que não deu tempo. Deixa eu até ver a hora. 5h21. Quase. Mas deu tempo. Vamos ver o que vai dar agora, né? Henrique e Luca, vem aqui pra vocês verem. Deixa aqui pra vocês verem. O pai já tá negociando. Quase que não deu tempo, Henrique. O carro ficou novo, então quase acabou de passar o pano. E ele já tá negociando. Já era, Nicolau. Galera, já é um outro dia por aqui e acontece que não deu rolo lá, não deu catira, não deu certo. Meu pai resolveu então não fazer o rolo com aquele rapaz. Aí hoje, mais cedo, eu saí com o Henrique pra ele fazer uns corres do canal dele e meu pai me liga e fala assim, olha, traz um paralama do Uno tal. Falei, beleza, fui, peguei lá na cidade e trouxe, mas nem me liguei. Agora, vou mostrar pra vocês pra que era o paralama. Dei um trato aqui no Uno inteirinho, encerei ele inteirinho pra no final de manhã meu pai tinha que agarrar no carro e lixa tudo. Do nada resolveram dar um banho de tinta no Uno só porque não deu rolo lá. Eu falei, vou reformar então. Cara, eu encerei o carro inteirinho. Será depois de novo? Ah, não vou não. Vou encerar uma vez só. Aqui tá bem escorregadinho ainda. É, essa parte que não lixaram, ó, porque não vai usar esse capô aqui. Vai usar, você sabe qual? Do prêmio. Do prêmio, porque o foi? prêmio virou sucata, então algumas peças a gente tá usando. Algumas não, deve ser só o capô. Aqui, né? Aí ele aí, ó. Menos amassado que o outro. Tá? É, tá. O já fez um trabalho aqui. Tá, o que vocês fez muita coisa na parte da manhã, enquanto ele foi lá buscar as Tá, coisas. é mais rápido que nós, velho. Muito mais. Nossa, eu tô chocada. O carro não tava bonito, né? Mas tava enceradinho, deu um trabalho. Só primer tinta, Luqui. Vocês nem sofrem, né? Porque foi eu que fiz, né? O pneu tá com pretinho ainda, hein? Olha o pneu aí, ó. Ah, tá com pretinho, mas adianta nada, que o arame. Eu vou contar a história do pneu pra vocês depois, galera. Vocês vão ficar assim, em choque. Aí, ó, o capô tá encerado ainda, porque não vai usar ele, então não lixaram. Olha aí, vocês é mal, hein? Olha o paralama que a gente comprou. O outro tava amassado, até que eu tentei voltar, mas não adiantou, porque amassou aqui. Ah, tava muito amassado. Onde ele tá? Aí, ó. É muito barato pra ficar quebrando a cabeça. É. Foi R$120 só. 120, agora esse aqui a gente ia ter que comprar a massa, desamassar, não ia ficar legal, ia ficar um trabalho mal feito, então... Ué. Você ia fazer ele? Julgando o funileiro. Você ia fazer ele? Eu falei só pra ver o que ia falar, ainda ligeiro. Não é que ia ficar mal feito, Luque, é que o custo-benefício não valeria a pena. Ele é o melhor funileiro que eu conheço, o tio Luquinha. Henrique, você vai Tá mal fazer... feito, sacanagem aqui. Henrique, Por que chora, tio Luquinha? chora não. Você ainda tá chorando de rir. Pô, foi sem querer, mano, tô zoando. Então agora, já que não tem volta mais, né, tio Peruca? Vai ter que pintar, Dai. Vai ter que tentar. Vambora lá, né, fazer o quê?
Pessoal, o tio Luquinha aqui pegou o serviço de isolamento que eu tava ajudando ele, agora ele tá sozinho, porque eu quero mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui, olha só. Materiais pra uma reforma caseira. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aqui, ó. Olha só. A tinta, né, obviamente, no vermelho Alpine, porque pelo que eu pesquisei, é a cor original aqui do nosso Uninho CS. Então, vermelho Alpine. Foram 1, 2, 3 litros de tinta. Galera, como essa tinta aqui é tinta poliéster, então vai precisar ir verniz, que foi o que a gente comprou aqui, ó. 1 e 2. Então o que acontece? A tinta poliéster ela já vem pronta. A gente precisa diluir e catalisar apenas o verniz. Então tá aqui o diluente e o catalisador. O diluente, galera, é metade, a gente usa, coloca a quantidade de tinta, a quantidade a gente coloca metade de adoecedor e 20% de diluente. É bem fácil. Compramos também aqui uma peneirinha pra não cair nenhum cisco ali na pistola, pra pintura ficar o mais certinho possível, porque por mais que a gente tenha cabine aqui, a gente tenta caprichar o máximo que dá. Por ser uma reforma caseira, é isso que dá pra fazer, galera. E aí o primer pra aplicar ali nos pontos de massa, com o endurecedor. E aí a gente dilui com o mesmo diluente do verniz. Deu pra entender, galera? Não é muito difícil, não. É muito produto, que aí acaba confundindo um pouco, mas é bem fácil de entender assim na prática. Então, galera, bora aplicar primeiro o primer pra gente dar um fundo aí pra pintura, pra ficar top o nosso ninho. Bora! Galera, não lembrava quando eu trabalhava aqui que tinha 7 sol pra cada. Tá louco, que lua! Mas faz parte, galera. Reforma caseira aqui do nada, não tem muito luxo. É do nada assim mesmo, não, Henrique? O Henrique tá até... Coloquei um chapéu aqui por causa do sol, né, velho? Você sabe que o chapéu aqui é do Luca, né? O Luca achou esse chapéu, quer dizer que não é de ninguém. Ele falou que não é de ninguém, Luca. Mas, pessoal, o nosso uninho aqui, CS, que foi roubado, que agora tá sendo reformado, já tá no ponto de pintar aqui. Já lixamos aqui tudo as partes de primer, já lixamos o carro inteiro. Agora é só fazer uma limpeza aqui, tirar todo esse pó e pintar. Caixas de ar, quanto daqui, quanto de lá. Aplicamos aqui uma batida de pedra. Agora é só tirar essa fita aqui. A gente colocou pra não voar aí na lataria do carro. Também fizemos um recurso técnico aqui, ó, com a placa. Olha só, galera, isso aqui é a placa antiga ainda, né? Então tem ali aquele lacre que não pode tirar. E aí a gente isolou, amarrou com uma linha até aqui, ó, pra ficar suspenso. Pra gente conseguir pintar aqui a tampa traseira. Os para-choques optamos por não tirar, só isolar já tá ótimo, porque é só uma de tinta mesmo, é só um grau, não é uma reforma inteira. Mas é isso aí, galera, bora começar aqui então os trabalhos pra ver como vai ficar o uninho. Galera, o unão já tá todo vermelho aqui, vou mostrar pra vocês. Aí, galera, ó, o vermelho já tá gritando. E nem foi a tinta ainda, galera. Isso aqui, ó, eu peguei um vermelho. É uma tinta poliéster também, mas é o vermelho flash. A gente vai pintar com vermelho Alpine. Por que que eu joguei esse vermelho antes? Pra servir de base, galera, e tirar todo o mapeamento, que é marca de massa, marca de primer, essas coisas, galera. Ainda não cobriu 100%, ó, mas pelo menos já é uma base. Tá vendo um fundo aqui? Não sei se dá pra ver na câmera. Então a gente jogou só uma base
vocês aqui com outro vermelho, vermelho flash. E agora sim a gente vai vir com a tinta oficial, que é o vermelho Alpine, pra pintar oficialmente aí o Uno. Praticamente joguei no Uno inteiro. Eu ia jogar só nos pontos, mas tinha tanto ponto que acabou que foi no Uno inteiro. O paralama também, olha só, como o paralama é novo, então tive que pintar inteiro. Ele era todo preto, né? Ali em cima da batida de pedra também joguei o vermelho base, aqui na caixa de ar. E é isso, galera. Agora, pintura oficial aí no Uninho com o vermelho Alpine. É, galera, o Uno pintado então, olha só, até que não foi tão rápido assim não. Agora já são 5 horas da tarde, eu preciso acelerar porque logo já escurece. E galera, esse aqui, não sei se vocês lembram, mas já é o meu, vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, gente. Meu quinto carro vermelho. Tá louco, eu atraio carro vermelho. Mas olha só, galera. Tinha dado um trato nele aqui e tal, tinha ficado bom, mas nem se compara com o banho de tinta. O Uno ficou zero, olha só. Compensou muito, porque estrutura ele tem, não tem nada de podre. Meu pai, antes do roubo, tinha desmontado ele tudo pra lavar e não tem um podre nas falhas, vocês têm que ver. Tem muita estrutura mesmo, então compensou. Porém, vai melhorar ainda mais, galera. Como eu falei pra vocês, isso aqui é uma tinta poliéster, vermelho Alpine. E aí que agora tem que aplicar o verniz, que a gente vai puxar o brilho aqui e deixar ele mais bonito ainda. Vocês estão curtindo? Já se inscreva aí, galera. Deixa seu like e comenta, que eu tô de olho em todos os comentários. Bora lá. Já pode tirar o chapéu, Henrique. Já acabou o sol. Então, acostumei. O Henrique tá fazendo aqui a diluição do verniz. Metade de endurecedor, 20% de diluente. Olha o caos que tá mesmo. Faz parte, galera. Aqui as latas que já foram usadas. E a gente vai aplicar então 2 demãos de verniz. E pessoal, no meio aqui da aplicação da segunda camada do verniz, algo deu ruim. Já ficou tarde, olha só. Tarde assim, né? É quase 20 aí para 6 da noite. E já começou a, tipo, descer um sereno. E esse sereno, galera, pra queimar a pintura não custa nada, sério. Ficou horrível, mata a pintura. Olha só, galera, ó, pelo meu carro que já deu pra ver que tá começando a cair sereno. Então vamos colocar em cima daquela cobertura ali improvisada, só pra não matar o serviço. E aí, galera, a pintura aqui então feita. Nem parece o mesmo Uno, galera. Olha isso. Ficou muito zero, muito zero. Lembrando, galera, que isso aqui nem é uma reforma. É só um banho de tinta mesmo, só um grau pra melhorar aqui esse Uno. Já tá com sujeira aqui no capô. Galera, ontem a gente terminou bem tarde, já tava bem frio. Meu medo era escorrer, né, o verniz, a tinta. A tinta tem perigo de escorrer, porque é poliéster, mas o verniz eu tava com bastante medo de escorrer. E não escorreu nada. Então, galera, fiquei muito feliz aqui com o resultado. E agora, começar a dar a cara aqui pro carro com as montagens, né? Tá tudo desmontado ainda, já tirei aqui o empapelamento. Então agora bora começar a montar, galera. Vai ficar zero, bora lá. Na verdade, a gente já começou a montar, né? Colocamos aqui a lanterna, que é a mesma lanterna velha, galera. Só que jogamos um verniz em cima. Olha como ficou bom. Nem precisa comprar outro. Ficou show. Fica aí a dica, galera. Agora eu nem sei pra onde eu vou começar. O pai vai buscar uns emblemas ainda. A gente tem que colocar farol, retrovisor, para-choque a gente nem tirou, para-lama. Tem umas coisinhas ainda. O pai quer colocar friso lateral. Eu não quero dessa vez, gente. Não tá tão bonito assim. Fazer o que, né? O carro é dele.
galera, nossa reforma super econômica tá saindo, hein? Comprei aqui a gradinha da frente, depois eu passo o valor pra vocês de quanto ficou. E aí, galera, antes de terminar a montagem aqui, ó, tem que colocar retrovisor, umas coisinhas. Já vou aproveitar e comprar aqui os 4 pneus novos, né? Porque o ladrão fez o favor de... O que acontece, galera? Esse Uno aqui tava com os 4 pneus bons. Você acredita que o ladrão fez rolo de pneu, vendeu os bons e colocou esses ruins aqui? Muito ruim esse rolo, ladrão. Chega a ser engraçado, galera, mas sério, tava com 4 pneus top mesmo. Ele vendeu e colocou esses ruins aqui no lugar. Então, vamos ter que comprar 4 pneus zerinho aí, porque esse aqui não tem condição nenhuma. Mas aqui o Uno tá sem os bancos, tava com os bancos aqui, sério, horrorosos, horrorosos. E aí que meu pai conseguiu fazer um rolo ali, comprou outro banco, olha só. Aí, pessoal, meu pai comprou esse banco aqui. Não é o banco mais lindo do mundo, mas tá infinitamente melhor do que o outro que tava ali, só que ele tá bem sujo, ó. Agora eu vou fazer uma limpeza nesses bancos aqui pra já colocar limpinho, pra ficar bem melhor. Não, gente, sério, tava ali com umas capas, sério, horrorosas. O banco tá bem sujo também. Vamos bora dar um grau aqui nos bancos pra gente instalar eles. Bora! Então tá praticamente pronto aqui a nossa reforma. A reforma mais rápida que a gente já fez. Tempo recorde. Fizemos essa reforma aqui em 3 dias, galera. Olha só como ficou. Então, essa aqui é a nossa reforma em tempo recorde, apenas 3 dias de reforma. Não sei se eu posso chamar bem de reforma, né? Porque foi mais um trato, um banho de tinta ali. Usamos as mesmas peças do Uno praticamente, então foi mais um trato. Galera, só recapitulando, então a gente fez uma funilaria ali básica no nosso Uno CS, que foi roubado e recuperado, e agora reformado, não, Luquinha? Isso aí, mano. Ficou bom, viu? A gente fez uma funilaria básica ali, jogamos um banho de tinta com o vermelho Alpine, trocamos algumas pecinhas, trocamos um banco por um banco que a gente já tinha aqui mesmo, e o resultado foi esse, galera. Vou mostrar mais pra vocês. Olha só, galera, a pintura ficou muito boa mesmo. Pode ser que a gente faça aí um polimento futuro, mas só assim já tá ótimo também. Colamos aqui, ó, uns frisinhos laterais, que esse aqui é do Uno mais novo, meu pai que quis pôr, mas deu um charminho assim a mais pro Uno, né? A lanterna não trocamos, galera, só jogamos um verniz em cima e ela já ficou assim nova, sério, já deu outra cara pra lanterna. A gente colocou aqui um emblema Fiat, e aqui vem um emblema Uno CS, só que lá na loja não tinha. Eu vou ver se eu peço na internet pra ficar completinho que a traseira, né? Porque sem um embleminha fica feio. Os para-choques são os mesmos, só passamos aqui um restaurador de plásticos. Pneus vão ser novos, tô só esperando chegar, que eu pedi lá na Pneu Store, só esperando chegar. Aí vai ficar zerado. Olha só, peguei aqui pra vocês verem, ó, comprei uma calotinha pra colocar no Uno. Só que eu vou esperar o pneu chegar e depois a gente monta tudo com a calota e pneu novo. Olha, vai ficar bom, eu acho, hein? Vai combinar. Falando de peça que tá faltando ainda pra colocar, além do emblema, faltando chegar os pneus pra eu colocar a calotinha. E também a gente vai colocar a placa nova Mercosul, que esse carro que vai passar na vistoria. E a gente vai ganhar a plaquinha nova, que essa aqui tá horrível, horrível. Tá deixando o carro aí com um aspecto de velho, apesar de reformado. Então vai ficar ótimo. Pintamos também a entrada de portas aqui, olha só. Os banquinhos aí, o painel já tava bem bom, olha só. Ah, galera, olha só que a gente colocou um som que o ladrão tinha levado. Atende aí, bebê! Fala comigo! Mas isso aí, galera, ó, interior limpinho, todo, né, sim, o banco não é novo, né, mas já deu outra cara, o painelzinho tudo limpinho, tapetinho limpinho, carpete limpinho, gente, ficou show, sério. Os faróis aí não trocamos, é o mesmo, já a gradinha a gente comprou outro. Foi R$60 essa gradinha junto com o emblema e essa parte cromada, que também é uma espécie de emblema, né, da Fiat. Olha só como é que ficou o não frente alta.
Que é isso, hein? Aí, galera, o tio Luquinha vai abrir o capô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Vai. Aí, galera, vocês devem estar super incomodados assim como eu tô, porque aqui não pintamos por baixo ainda e nem o cofre. Mas eu tenho aí uma desculpa, galera, porque meu pai vai trocar esse motor aqui. Tá pra chegar o motor já que ele comprou, então a gente vai tirar o motor e fazer uma pintura tanto no cofre quanto na interna aqui do capô. Vai ser melhor, não é, tio Luquinha? Vai ficar melhor? Isso aqui é pra servir de cavalete. Ô pai, nós tem cavalete. Não, esse aqui vai lá. Ah, isso aqui é um cavalete descartável. Segurar o carro. É um cavalete descartável. Qual é o teu preferido, pai? A maleta ou a chave de impacto? Essa. A chave de impacto? Tirando as pedaleiras e a direção. Vai ser útil também, né não? Ó, então já serve, né? O que deve tirar, estamos tirando. É, galera, aqui ó, o motor tudo em volta que já tá tudo limpo, com o radiador, já tiramos aqui da caixa de câmbio, então tá soltinho o motor, só tirar agora. Amarramos uma... Gente, a gente vai tirar esse motor no modo raiz, ó, amarramos uma corda aqui, mostra que vídeo aqui, uma corda, passamos um moirão aqui e agora é só puxar. Será que vai rolar? É, galera, o motorzão então já tá aqui na caçamba da caminhonete. Acho que vai dar certo, hein, galera? Um motor mais forte, 1.3 agora, vai dar bom, hein? Esse barulho de chave de impacto que a gente tá tirando ali, a parte da mocinética, tudo pra tirar o câmbio também. Vamos aproveitar o máximo que der aqui desse carro. Desistimos de levar o câmbio, tava super difícil de sair, aí por fim, vamos deixar aqui mesmo, não quer sair, não sai, não aquilo aqui, não quer sair, então vamos deixar aí mesmo, mas pelo menos vamos levar aqui o farolzinho que tá novinho, vamos levar ele então. Oh, tá bem novinho, né? Tá, né? Eita. Os dois indo. Vamos levar então, ai que pena, velho. Aí ó, caminhonete carregada, agora partiu pra casa. Queria ter igual essas vaquinhas aqui, não. Na sombra? Só de boas. É, galera, chegamos aqui então, já retiramos o motor aqui da caminhonete, olha só. Motorzão 1.3 pra deixar nosso ninho aí, ó, nervoso. Pra ele ficar aí mais forte, do jeito que tava, não tava legal não. Se o ladrão roubar, nós não acha mais, louco, agora ele vai sair voando. Mas vai acontecer mais não. Falando nisso, galera, descarregamos o motor e eu carreguei a caminhonete novo que chegou uma coisa aí pro Uno. Top, hein, Luquinho? Vamos lá ver? Isso é top, vamos lá ver? O que você achou do novo acessório da caminhonete? Ficou bom, hein? Nossa bonito. senhora! Final de semana, pneu furou. Toma aqui com o step, o pneu tá colando. Olha só a roda de ferro. Feio apelido, olha. Nossa, ficou feio demais. E aí, galera, o que vocês acham de um futuro upgrade aí na L200? Seria legal, hein? Mas enfim, abre aí, tio Luquinho. Vamos ver o que chegou pro mundo.
Pneus novinhos, aro 13 pro nosso Uno. Olha só, veio lá da Pneu Store, galera, lembrando que eu tenho um cupom de 5% de desconto. É só usar lá no final da compra, Dai Pimenta, tudo junto e tudo maiúsculo, que vai te dar 5% de desconto, além das outras promoções que sempre tem lá. Comprei, ó, pneu Itaro, que é o melhor custo-benefício, sério. Nesse jogo aqui, um jogo novinho, R$800. Esse aqui é preço remote da minha cidade. Vamos levar lá pra cima, que eu vou instalar os pneus antes do motor. Bora! Eu tô achando que meu pai tá inventando modo. O motor tá bom, ué. Você vai lá comigo? Vamos lá. Bora lá. Por isso que rouba. Ô pai, por isso que rouba. Nossa, galera, que correria. Pintei ali então a parte do cofre e a parte interna do capô com o mesmo vermelho que a gente pintou aqui o externo, que é o vermelho Alpine. Usamos aqui uma tinta poliéster, né, então que vai verniz. Mas foi super tranquilo aqui, é bem mais de boa que pintar um carro inteiro. Eu já tô com o carro aqui, ó, posicionado rente ao motor, olha só, o motor tá ali na calha. Então agora é só descer o motor assim, né, é bem complicadinho, mas tecnicamente é só descer o motor no lugar aqui pra gente colocar o uninho pra funcionar. Bora lá então, que eu quero funcionar ele ainda hoje. Pessoal, o motor novo aqui então no uninho do roubo, já tá aqui no lugar, até que não foi tão difícil assim, a gente já pegou motores piores, olha só. Já tá aqui encaixado no câmbio, enquanto meu pai tava encaixando aqui, o tio Luquinha foi e colocou o escape, fera, hein, tio Luquinha? Colocou o escape, e agora o tio Luquinha tá colocando aqui a parte dos calços, sabe? Que segura o motor definitivamente. Imagina deixar o motor só no câmbio, Luca. É, não dá, né? Meio ruim, né? Força a barra, né? O cofre aqui fez toda a diferença mesmo, olha. O motor não tá tão bonito assim, né, mas tá bom. Por aqui então o motor já tá quase, pra gente ver se vai funcionar, né? Tomara que sim. Toda a parte do arrefecimento aqui ligada, toda a fiação, parte de combustível, tudo certinho. Agora o pai acabou de esgotar, o pai trabalha muito rápido, eu piso que eu não consigo gravar as coisas. O pai esgotou o óleo aqui, olha só, tava bem ruim o óleo. A gente tá colocando o óleo ali novinho. Aqui a gente comprou essa pecinha aqui, ó, desborbulhador. Retorno, né? Ah, esses motor aqui é basicão, né? Não tem muito segredo de trabalhar, não. Até eu tô aprendendo um tanto de coisa. Um dia eu vou virar mecânica. Muito fácil, né? Ah, não é difícil não. Sem funil e sem derramar. Colocou água também, né, pai? Já. Então, o que que falta? Só da partida agora. Eu já tô aqui no Uno. A hora da verdade, hein? Motorzinho novo.
primeira! Que barulho bonito! De primeira, vai! É, pessoal, então deu tudo certo de primeira ainda. Eu nunca vi um carro dar certo de primeira desse jeito, olha só. Só batendo a chave aqui. Gente, agora eu vou só colocar o capô ali no lugar, que tá sem capô. E aí a gente vai ali testar o carro. Mas deu tudo certo. Bora testar então? Vamos, pera aí. Bora, Daida. Bora, meu parceiro. Tá acabando, né? Será que ficou bom? Uai. Ó. Terceirinha, forte. Quarta. Ficou bem forte. Quarta. Alinhadinha, porque a gente trocou o pneu, mandou alinhar e balancear. Vou dar uma segunda. Ó. Ó. Tem força? Força. Atenção. Área restrita. Aonde estamos indo? Fiquei pra trás. Por que eu sempre tenho que correr nesses casos? Tá andando bem, né, não, Lucas? Tá andando muito, falou. Bem alinhadinho. Pneu Marca, novo. Pneu novo. Motorzinho 1.3. E o freio pegando. Não, ainda bem. Pessoal, deu tudo certo aqui com o nosso Uninho. Gente, que reviravolta teve esse carro. Meu pai comprou ele, já tava, né, não tão bonito assim. E aí foi roubado, e aí a gente decidiu vender. E aí do nada é reformado, agora com motor novo, pneu novo, alinhamento, balanceamento, peças novas. Então assim, o Uno recebeu um trato aqui dos top, do nada, né? Gente, que loucura. Mas enfim, agora eu vou jogar uma aguinha aqui, ó, que tá bem empoeiradinho, pra gente colocar nossa calotinha. Eu não esqueci da calota, hein? Acho que vai dar um aspecto de mais novo pra ele ainda. A vistoria já tá marcada também, vai tirar essa placa velha. Já tá preenchido o recibo, reconheci tudo certinho. Só passar na vistoria, que aí vai passar pro nome do meu pai. E plaquinha nova. Que reviravolta. Chegamos aqui então oficialmente ao fim da reforma do Uno. Não é o mesmo Uno, já ficou outro Uno, olha só os detalhes. A pintura aqui nesse vermelho Alpine ficou muito, muito top, com um vermelho super chamativo. Uns embleminhas novos, galera, até agora eu não achei do Uno CS, vocês acreditam? Mas ainda vou achar ainda. Coloquei aqui a minha placa, porque aquela tava muito feia, coloquei isso aqui por cima, sério. Tava horrível aquela outra, mas a Mercosul já tá a caminho. Os pneus novos fizeram toda a diferença com essa calotinha aqui. Passei um pretinho no pneu também com brilho, que é o Shine da Vonix, pra quem gosta aí de pretinho com brilho, top, viu? Fica aí a dica. Tudo que a gente trocou os bancos, como vocês viram no outro vídeo. Nossa, a calotinha deu um aspecto de novo pro carro. Ficou muito, muito bom. E só recapitulando tudo aqui, galera, esse Uno aqui, meu pai tinha comprado pra ser um carro mais pra trabalho mesmo. Acabaram roubando ele, a gente conseguiu recuperar e aí decidimos reformar do nada. E esse foi o resultado. Sim, em vista de antes, ficou top, porque essa reforma foi em tempo recorde, ficou super baratinho também. Então o resultado, assim, me surpreendeu muito. Fiquei muito feliz com o resultado.
gostado. Testei aqui, ficou bem bonitinho o Uno e diz o meu pai que não vai vender ele. Quem duvida aí? Eu duvido. Se vocês gostam desse tipo de reforma em tempo recorde, comenta aqui que eu tô de olho em todos os comentários e é vocês que mandam, galera. O que vocês quiserem ver aqui, ó, comenta aí que eu trago, dou um jeito de trazer pro canal. Espero que tenham gostado, galera. O vídeo é esse, o fim da série é essa. Espero muito, muito, muito ter gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!